Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá a todos os nossos fiéis ouvintes e também para aqueles que nos sintonizam pela primeira vez. Bem-vindos à rádio World Last Chance. Eu sou o seu apresentador, Cris Deluca. E eu sou o Will Santos e obrigado por nos sintonizar. Temos um tópico muito interessante para o programa de hoje, que é sobre o maior engano da história. Toda a cristandade foi afetada por ele, e no entanto, quase ninguém sabe disso. Os enganos, do ponto de vista intelectual, são fascinantes. Eles são uma total artimanha e, no entanto, podem enganar inclusive as pessoas mais experientes. E o programa de hoje, a artimanha de Constantino. Bom, antes de nos aprofundarmos neste tópico, eu gostaria de dar uma rápida explicação para os nossos ouvintes que estão se juntando a nós pela primeira vez. Na WLC, você não irá nos ouvir usando os títulos genéricos de Senhor ou Deus, para se referir ao Pai Celestial. Em vez disso, sempre usamos o seu nome pessoal, que é Yahweh ou Yah, e o nome do filho é Yahushua. E Eloá é um título hebraico que se refere ao Pai. Falando em trapaças, você já ouviu falar em Nitócris? Nito o quê? Isso é algum tipo de remédio para resfriado ou algo assim? Não é. E você já ouviu falar de Heródoto, historiador grego, do 5º século a.C.? Sim, ou como meu filho diz de uma maneira irreverente, um daqueles mortos da antiguidade. Certo. Bem, de acordo com Heródoto, Nitócris era uma rainha da Era Antiga que aparentemente tinha um senso de humor bastante perverso. Ela construiu uma tumba para si mesma sobre um dos principais portões da cidade de Babilônia e tinha uma inscrição esculpida em uma pedra. A inscrição dizia, abre aspas, se algum rei de Babilônia no futuro não tiver dinheiro, que ele abra meu túmulo e leve o quanto quiser. Mas isso deve ser feito apenas em caso de necessidade. Quem abrir meu túmulo, sob qualquer outra circunstância, não obterá nenhum sucesso. Deixe-me adivinhar, o próximo rei da Babilônia pensou com seus botões de que ele provavelmente estaria precisando de algum dinheiro? Boa ideia, mas não foi o caso que ocorreu. De acordo com Heródoto, o túmulo da rainha permaneceu intacto até o reinado de Dario. Ele não precisava de dinheiro, como também não queria usar o portão que estava abaixo da câmara mortuária de Nitócris. Além disso, ele achava que era um desperdício ter um tesouro ali sem nenhum uso. Então ele ordenou que o túmulo fosse aberto. E o que ele encontrou lá? Além dos restos mortais da rainha Nitócris, ele encontrou uma outra inscrição que dizia, abre aspas, se você não tivesse sido insaciavelmente ganancioso e impulsivo, a fim de conseguir dinheiro pelos meios mais desprezíveis, você nunca teria aberto o túmulo de uma pessoa que descansa em sua sepultura. E havia algum tesouro lá? Não, mas haviam pessoas que acreditavam que este tesouro existia, sabe lá por quanto tempo. Você tem que admitir que uma trapaça como essa é uma obra de arte, isso é cômico. Na verdade, existe uma fraude ainda maior. E ao contrário do fato um tanto engraçado de Nitócris, esse engano no qual iremos falar hoje ainda continua muito sólido mesmo depois de quase 1.700 anos. E que tem influenciado as ações de toda a cristandade e eles nem sabem disso. E então, do que iremos tratar no programa de hoje? Uma mudança completa no calendário que colocou em movimento uma série de reações que, por sua vez, influenciaram de quando o judaísmo e o cristianismo realizam seus cultos. As duas religiões? E o judaísmo também? O judaísmo também. Isso é muito grave. E como isso aconteceu?
Primeiro, nós temos que voltar lá para o IV século. Este foi um momento de agitação e grande mudança no Império Romano. O imperador Constantino o Grande era um brilhante estrategista e que tinha um plano político estruturado. Ele queria unir as duas correntes mais influentes em seu império, os pagãos e os cristãos. E os judeus? Os judeus eram uma minoria desprezada e sem muita influência. Agora, a maneira como Constantino uniu os pagãos e cristãos foi encontrar um terreno fértil comum entre eles, que era o domingo da semana pagã planetária. Ok, mas vamos voltar um pouquinho na história. Onde estavam os judeus em tudo isso que estava acontecendo? Eles estavam guardando o sábado? Não estavam, porque eles ainda estavam usando o calendário lunisolar da Bíblia. Nós vamos estudar sobre eles em um outro programa. Por enquanto, apenas saiba que eles não estavam usando o calendário juliano, o que significa que eles não estavam adorando no sábado de uma semana normal. Tudo bem, então. E o que a maioria das pessoas não sabe é que quando Júlio César estabeleceu seu calendário juliano, a semana era de 8 dias. Como o mundo agora está unido em usar o mesmo calendário civil, é fácil presumir que antigamente todos usavam o mesmo calendário, mas não era bem assim. Mesmo dentro do Império Romano havia diferenças regionais no calendário. O ponto que eu quero que você entenda é que o calendário juliano em uso durante e imediatamente após a vida de Yahushua ainda se utilizava de uma semana de 8 dias. Foi só mais tarde que a semana planetária pagã suplantou a semana de 8 dias. Em outras palavras, os judeus e os primeiros cristãos não estariam usando o calendário juliano para calcular o sábado ou o primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição. Correto. Então, quando ocorreu a transição da semana juliana para uma semana de 7 dias? Você disse que era a semana pagã planetária e que eles, obviamente, não tiraram da Bíblia a semana de 7 dias. Não, a semana planetária, que era uma homenagem aos 7 deuses pagãos e planetários, definitivamente veio do paganismo. Eviatar Zerubbabel, sociólogo nascido em Israel e professor da Universidade Rutgers, escreveu vários livros sobre a padronização do tempo. Eu tenho aqui seu livro, O Círculo dos 7 Dias, a História e Significado da Semana. Você poderia, por favor, ler a citação destacada na página 46? Ok. Aqui. O declínio da semana de 8 dias coincidiu com a expansão de Roma. As semanas astrológicas planetárias e cristãs de 7 dias que acabaram de ser introduzidas em Roma também estavam se tornando cada vez mais populares. Há evidências indicando que a semana de 8 dias dos romanos e aqueles 2 ciclos de 7 dias foram usados simultaneamente por algum tempo. Perceba que Zerubbabel faz uma diferenciação entre a semana planetária de 7 dias e a semana de 7 dias cristã ou bíblica. Ok, continue. No entanto, a coexistência de duas formas de contagem de tempo, semanais completamente separadas entre si, obviamente não poderia ser sustentada por muito tempo. Uma delas claramente teve de ceder. Como todos sabemos, foi a semana de 8 dias que logo desapareceu para sempre das páginas da história. Esta não foi uma mudança que se adotou imediatamente, mas o ponto que eu quero que você tire disso é que quando o calendário juliano adotou a semana de 7 dias, ele fez a opção por uma semana pagã de 7 dias e não a semana bíblica de 7 dias. Isso é importante porque os ciclos semanais eram diferentes. Eu não entendi sua colocação. Elas não se ajustam entre si. O primeiro dia da semana bíblica não coincide com o domingo em nosso calendário moderno. E aqui está a outra citação que eu gostaria que você lesse, que é do estudioso Franz Kuhlmann. Ok. Não há de se duvidar que a difusão dos mistérios iranianos, persas, teve uma parte considerável na adoção geral pelos pagãos ao ter uma semana com o domingo considerado como um dia santo. Os nomes que empregamos inconscientemente pelos outros 6 dias entraram em uso ao mesmo tempo em que o mitraísmo conquistou os seus seguidores nas províncias do Ocidente. E não é inequívoco estabelecer uma relação de coincidência entre o seu triunfo e aquele concomitante fenômeno. Em outras palavras, nossa semana moderna de 7 dias, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, etc., advém do paganismo e não das escrituras. De fato, evidências arqueológicas mostram que os primeiros cristãos estavam datando de 2 formas seus escritos nos sepulcros.
dando tanto a data solar juliana quanto a data correspondente no calendário bíblico lunisolar. Isso é impressionante. Eu realmente nunca pensei sobre isso, mas eu acho que eu sempre aceitei que a semana de 7 dias de nossa era chegou até nós como fruto da criação. E eu acho que a maioria dos cristãos pensa da mesma forma, mas isso não é verdade. Então, como Constantino usou isso para tirar vantagem própria? Primeiro, ele promulgou uma série de leis que exaltavam o dia do sol, dies solis, ou o nosso domingo de hoje, que na semana planetária original, o sábado havia sido o primeiro dia da semana. O domingo era o segundo dia da semana e a sexta-feira o sétimo dia. O sol, no entanto, era o símbolo pessoal de Constantino. Ele tinha o sol invictus, ou sol não conquistado, inscrito em suas moedas e permaneceu seu lema pessoal durante toda a sua vida. O domingo de guarda era aceito pelos pagãos, em um dia em que alguns cristãos já não viam como um problema. No segundo século, muitos cristãos, particularmente no Ocidente, já consideravam este dia como o dia da ressurreição do nosso Salvador. Esta foi a abertura que Constantino precisava para unir o paganismo e o cristianismo. Então, o domingo era o terreno propício que Constantino encontrou entre pagãos e cristãos. Sim, com os cristãos apostatados. Eu tenho outra citação aqui que eu gostaria que você lesse. É do Imperialismo Romano e Cristão, escrito por J. Westbury Jones. Ok, a citação diz: como tal lei promoveria os anseios de Constantino, não é difícil perceber que isso conferiria uma honra especial ao festival da igreja cristã e concederia uma pequena vantagem aos próprios pagãos. Na verdade, não há nada nesse edital que possa não ter sido escrito por um pagão. A lei honra a divindade pagã que Constantino adotou de uma forma pessoal, como sendo seu Deus protetor especial, mais especificamente Apolo, ou Sol, e o próprio nome do dia se prestou a essa ambiguidade. O termo domingo, dies solis, estava em uso entre os cristãos e pagãos. Novamente, essa inédita semana de 7 dias veio do paganismo e não da Bíblia, mas foi como Constantino conseguiu unir os pagãos e os cristãos. E os estudiosos sabem disso. Os cristãos podem ser ignorantes sobre os fatos da história, mas os acadêmicos não. Agora leia, Chris, esta citação intitulada História Social e Econômica do Império Romano de Michael Rotovitzeff. Ok, o tempo estava maduro para uma reconciliação entre o Estado e a Igreja, os quais um precisava do outro. Foi um golpe de gênio de Constantino para perceber e agir no momento oportuno. Ele ofereceu paz à Igreja, desde que ela reconhecesse o Estado e apoiasse o poder imperial. E seu plano funcionou, pois pagãos e cristãos se uniram. Mas o problema foi que isso trouxe também entre os cristãos uma grande desavença no tocante a esta união e quanto ao dia para celebrar a ressurreição do Salvador. Não entendi muito bem esta tua colocação. Bem, até esse momento muitos cristãos, especialmente os da parte leste, ainda estavam adorando no sábado do sétimo dia, bem como mantendo as festas anuais a Yahweh calculadas pelo calendário lunisolar bíblico. E mesmo muitos dos que abraçaram a adoração ao domingo ainda usavam um calendário bíblico para calcular a Páscoa. Em outras palavras, a discussão parava sobre qual calendário usar para descobrir quando a ressurreição ocorreu. Exatamente. Robert Oddon escreveu um livro intitulado O Domínio no Paganismo Romano e tudo sobre a adoção cristã do dia de guarda pagão. Leia a citação, por favor. Está aqui marcada. Ok. Desde o século II d.C., houve uma divergência de opiniões sobre a data para celebrar o aniversário pascal, Páscoa, da paixão de Cristo, morte, sepultamento e ressurreição. A prática mais antiga parece ter sido observar a 14ª, a data da Páscoa, 15º e 16º dia do mês lunar, independentemente do dia da semana juliana, em que essas datas pudessem cair de ano para ano. Os bispos de Roma, desejosos de aumentar a observância do domingo como um festival da igreja, determinaram que a celebração anual deveria ser sempre realizada na sexta-feira, sábado e domingo, após o 14º dia do mês lunar.
Essa controvérsia durou quase 2 séculos até que Constantino interveio em favor dos bispos romanos e proibiu o outro grupo. O problema era que, embora a semana bíblica e a semana pagã tivessem a mesma quantidade de dias, os ciclos semanais eram diferentes. O ciclo semanal no calendário bíblico tinha seu reinício todos os meses do dia da lua nova. Já o calendário juliano, claro, tinha um ciclo semanal contínuo. Ah, entendi. Então, isso significava que a Páscoa bíblica em Abib 14 poderia cair em qualquer dia da semana juliana. Certo. Como resultado, Abib 16, o dia da ressurreição, nem sempre caía em um domingo. Os cristãos pagãos queriam celebrar a ressurreição de Cristo por meio do calendário juliano, e eles queriam articulá-la com uma celebração pagã de fertilidade chamada Páscoa. E então, o que eles fizeram? Bem, eles redigiram um decreto proclamando que todos os cristãos deveriam observar a ressurreição no domingo de Páscoa, ao invés da Páscoa de Abib 14. Incrível. Essa foi uma junção do cristianismo e do paganismo bem ali naquele momento. Vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos eu gostaria de saber mais detalhes sobre quando e como isso foi feito. Nós voltamos já! Na Road Last Chance, nós entendemos que seguir a verdade pode exigir um custo muito alto. Yahushua disse que herdar o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava pérolas de grande valor. Em outras palavras, o preço de seguir a verdade, não importando qual seja o custo, é tudo. Na teoria, isso pode até soar um tanto altruísta, mas pode ser assustador quando tudo for colocado em risco, como o trabalho que você possui como o único meio que você tem para se autossustentar, ou até mesmo quando isso envolve sua vida acadêmica. Se você se encontra em uma situação difícil no trabalho ou na escola, a Road Last Chance pode te ajudar. Em nosso site temos artigos que podem te auxiliar em como trabalhar as dificuldades encontradas em servir ao Senhor, tanto no ambiente de trabalho como na escola. Também fornecemos exemplos de cartas que podem ser apresentadas aos empregadores ou administradores escolares. Acesse a adoração e os conflitos no trabalho no www.roadlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é A Adoração e os Conflitos no Trabalho no www.roadlastchance.com/português. Deixe-nos ajudá-los a trabalhar com as dificuldades encontradas em seu trabalho ou em sua escola, com o único fim de servir e adorar a Yah, da forma que ele nos pede. Estamos de volta, vamos lá. Então, quer dizer que Constantino uniu pagãos e cristãos exaltando o dia do sol? Correto. E quando isso ocorreu? Bem, ele realmente aprovou uma série de leis que exaltavam o domingo, mas o golpe mortal para o uso do calendário bíblico como observância religiosa chegou realmente no Concílio de Nicéia no IV século. E foi quando a observação de um feriado pagão, a Páscoa, o qual ostensivamente exaltava a ressurreição do Salvador, suplantou a festa da Páscoa de Yahweh, que celebrava a morte de Yahushua. Aqui está uma citação do livro 5 da pesquisa de Eusébio, denominado História da Igreja. Você poderia ler para nós, por favor? Ok. Sínodos e assembleias de bispos foram realizadas para esse fim, e todos em um só pensamento, por meio de um documento bilateral, elaboraram um decreto eclesiástico para que o mistério da ressurreição do Senhor não fosse celebrado em nenhum outro além do dia do Senhor, o domingo, e que deveria observar-se o fim do jejum pascual somente neste dia. Mas o que temos que entender é que haviam muitos cristãos apostólicos, especialmente no Oriente, que ainda usavam o calendário bíblico. Esses sinceros crentes imediatamente protestaram contra o decreto dos bispos ocidentais. Sim, e eram apenas um grupo de bispos para decidir e fazer um decreto em nome de toda a cristandade. Polícrates, de Éfeso, foi um bispo cristão primitivo que era fiel à religião pura dos apóstolos. Ele escreveu uma carta enviada a Víctor, bispo de Roma, na qual ele declarou sua firme convicção em continuar a usar o calendário bíblico para a observação da Páscoa.
Sua carta é de particular importância para os cristãos de hoje, porque nela ele inclui o nome de João, o amado, e o apóstolo Filipe como os que observavam a Páscoa. Isso é realmente revelador, porque a maioria dos cristãos hoje rejeita as festas de Yahweh como nada mais do que sendo as festas dos judeus. Eu sei disso, e no entanto os apóstolos não apenas mantiveram as festas e o sábado semanal, como também os cristãos devotos o fizeram por centenas de anos. Eu quero que você leia esta outra citação da história da igreja de Eusébio. Leia, por favor. Ok. Ele diz, abre aspas, mas os bispos da Ásia, liderados por Polícrates, decidiram manter o antigo costume que lhes foi confiado. Ele mesmo, em uma carta que era dirigida a Victor e à Igreja de Roma, expôs nas seguintes palavras a tradição que lhe fora entregue. Ok, agora, aparentemente, ele está citando Polícrates. Ele disse, abre aspas, nós observamos o dia exato, nem acrescentando nem tirando, pois na Ásia também se silenciaram grandes luzes, que ressuscitarão no dia da vinda do Senhor, quando vier com glória do céu e buscar a todos os santos. Entre estes estão Filipe, um dos 12 apóstolos, e além dele, João, que foi testemunha e professor, reclinou-se no seio do Senhor e descansou em Éfeso. E Policarpo, em Esmirna, que foi bispo e mártir. Todos estes observaram o 14º dia da Páscoa de acordo com o Evangelho, sem desviarem-se em nada, mas seguindo a regra de fé. Uau, que citação incrível! Realmente é fantástica. O que Polícrates está dizendo aqui é que o apóstolo Filipe, João, o apóstolo amado, e Policarpo, que era discípulo de João e que aprendeu o evangelho com ele, observaram a Páscoa, não a Páscoa pagã, e determinaram esta data pelo calendário bíblico. Nesta oportunidade, Polícrates estava tentando argumentar com o bispo de Roma. Ele está dizendo: veja, os apóstolos e todos esses descendentes espirituais diretos dos discípulos usaram o calendário bíblico para determinar o dia da Páscoa. Eles não usaram o calendário juliano e eles certamente não observaram a Páscoa pagã. E ele está tentando aqui fazer com que Victor veja sentido em seus argumentos. É possível comparar o que ele está dizendo com as inscrições nos túmulos dos primeiros cristãos que fornecem datas de calendário juliano e lunisolar. E é lógico concluir que eles também guardavam o sábado semanal pelo calendário bíblico. Absolutamente. Se os crentes na Ásia estavam se recusando a desistir do calendário bíblico para calcular a Páscoa, é provável que eles também tivessem se recusado a abandonar o verdadeiro sábado calculado pelo mesmo calendário. E o que Victor fez? Obviamente que a cristandade não está mais usando o calendário bíblico, e a Páscoa é um dos maiores dias do calendário da igreja. Bem, de acordo com Eusébio, o bispo de Roma fez o que os papas fizeram desde então. Ele prontamente os excomungou. Como ele foi capaz de fazer isso? Não é como se houvesse denominações organizadas naquela época como temos agora. Não, mas o bispo de Roma já possuía muita influência, e com influência adquire-se poder. Leia agora esta próxima citação de Eusébio. Ok, vamos lá. Ele diz que o bispo de Roma, abre aspas, imediatamente tentou cortar da unidade comum as paróquias de toda a Ásia, juntamente com as igrejas que concordaram com eles como heterodoxas. E ele escreveu cartas e declarou a todos os irmãos ali que se considerassem excomungados, fecha aspas. Sabe o que isso me lembra? Do quê? De Apocalipse 2, na carta dirigida à igreja de Éfeso. Nós ouvimos a frase as igrejas da Ásia e hoje pensamos no Extremo Oriente, mas ele estava falando sobre o posicionamento assumido por esta igreja. Éfeso foi uma dessas igrejas na Ásia e foi elogiada em Apocalipse 2 por seu fiel comprometimento à verdade, bem como a sua rejeição ao erro. Eu quero ler este texto e dê-me apenas um segundo para encontrar essa passagem. Ok. Diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras,
e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O que eu acho tão fascinante sobre isso, juntamente com o que você tem dito, é que a doutrina dos nicolaítas era uma forma de antinomianismo. Basicamente, eles ensinavam que você pode pecar porque a lei de Yah não é mais válida. E o que a Igreja Católica ensina? Que a lei foi pregada na cruz e que o sábado foi dado apenas para os judeus. Certo, certo. Bom, de qualquer forma, vamos continuar, pois isso é muito interessante. Nós podemos ver de como o paganismo no Ocidente estava lutando contra as igrejas fiéis do Oriente. Essas sementes de fidelidade exaltadas em Apocalipse 2 ainda estavam firmes no 4º século. E é importante notar que nunca houve qualquer discussão sobre quando a ressurreição realmente ocorreu. Ambos os lados reconheceram que ocorreu em Abib 16 do calendário lunisolar. Ao contrário dos cristãos de hoje, eles estavam bem conscientes de que eles estavam lidando com 2 métodos diferentes de controle do tempo. É isso aí. Assim, a divergência entre os cristãos pagãos do Ocidente e os cristãos apostólicos do Oriente chegou ao seu fim de quando celebrá-lo. Ah, entendi. Como as datas são estabelecidas por calendários, em uma análise era uma discussão sobre qual calendário seria usado para determinar a tal celebração. Você entendeu. Os cristãos sabem há muito tempo que os cristãos ocidentais adotaram práticas pagãs, mas nunca percebemos que a base para essa fusão se baseava no calendário pagão, o calendário juliano. A fim de realmente unificar os cristãos e os pagãos, a observância da crucificação e ressurreição teve que ser transferida do calendário lunisolar bíblico para o calendário solar pagão juliano. Como dissemos anteriormente, Constantino aprovou uma série de leis exaltando o domingo. 4 anos após esses decretos, ele convocou o Conselho de Nicéia em 325 para resolver esta questão. Se seria a Páscoa do calendário lunisolar bíblico ou a Páscoa do calendário solar juliano. E o que eles decidiram foi parar de observar o sacrifício e a ressurreição do Salvador nos dias 14, 15 e 16 de Abib do calendário bíblico. E em vez disso, decidiram celebrá-la na sexta-feira, sábado e domingo no calendário juliano. E não apenas em qualquer domingo, mas no domingo que correspondia ao antigo rito de fertilidade da Páscoa, nos tempos da estação primaveril. E desde que o bispo de Roma queria mais poder, ele jogou o peso de sua influência com o imperador e apoiou os planos de Constantino. Mas seus planos eram para fins políticos e ele só tinha em mente unir o império. Sim, e é exatamente por isso que o bispo de Roma ficou do lado do imperador. Ele também tinha um plano político, ele queria mais poder e influência, e viu que o caminho para conseguir isso seria ser aceito pelos pagãos. Bem, faz sentido. De uma maneira diabólica, faz sentido. Agora há pouco você lê uma citação retirada dos escritos de Michael Rostovtsev, História Social e Econômica do Império Romano. Ele entendeu claramente o plano político que impulsionou a interferência de Constantino na religião. Aqui está outra citação da página 456 que eu gostaria que você lesse, Chris. Ok, abre aspas. Na época de Constantino, a apostasia na igreja estava pronta para a ajuda de um governante civil amistoso para suprir a força de coerção. Fecha aspas. Então, isso foi o que fez com que a Igreja de Roma fosse colocada em uma posição tão poderosa durante a Idade das Trevas. Como John Dalberg Acton disse, o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Constantino estava convencido de que o calendário judaico não deveria mais ser usado para calcular as observâncias cristãs. Eu tenho outra citação que eu quero que você leia,
É um pouco longa, mas é poderosa. Você sabe como os cristãos hoje entendem que o dia de sábado é o sábado do 7º dia, só porque é o dia em que os judeus observam como santo? Sim, sei. Bem, os estudiosos judeus estão bem cientes de que o sábado não é o sábado bíblico. Esta citação que você leu foi escrita por Heinrich Graetz, no volume 2 dos escritos História dos Judeus. Foi inclusive publicado pela Sociedade Americana de Publicações dos Judeus. Isso claramente revela os planos de Constantino no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, o último tópico foi quebrado, o que conectou o cristianismo à sua vertente. O Festival da Páscoa tinha sido até este momento celebrado na maior parte do tempo, no mesmo período que era celebrado a Páscoa judaica, e de fato nos dias calculados e fixados pelo Sinédrio na Judéia para sua celebração, mas no futuro a sua observância seria totalmente independente do calendário judaico. Você entendeu, Chris? O calendário bíblico não deveria mais ser usado. E nesta próxima parte, Graetz agora está citando Constantino. É por isso que Constantino praticamente proibiu que o calendário bíblico fosse usado pelos cristãos. É indecoroso que neste festival mais sagrado devemos seguir os costumes dos judeus. Daqui em diante, não tenhamos nada em comum com esse povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. De fato, seria absurdo se os judeus pudessem se gabar de que não estamos em posição de celebrar a Páscoa sem o auxílio de suas regras, os cálculos. Essas observações são atribuídas ao imperador Constantino e tornou-se o princípio orientador da igreja, que agora deveria decidir o destino dos judeus. Fecha aspas. Então é por isso que os judeus hoje adoram no sábado? Em última análise, sim. Teremos que cobrir esse aspecto em um futuro programa. Mas sim, este é o lugar onde tudo começou. Constantino realizou 3 coisas e o efeito cascata ainda é sentido até os dias de hoje. Primeiro, ele instituiu a semana planetária de 7 dias, fazendo o dies solis, domingo, como o primeiro dia da semana, e o dies Saturni, sábado, como sendo o último dia da semana. Segundo, exaltou a Páscoa e afirmou que a verdadeira Páscoa e a Páscoa pagã nunca cairiam no mesmo dia. Terceiro, ele exaltou o dies solis como o dia de adoração tanto para os pagãos como para os cristãos. E foi assim que o domingo de Páscoa entrou como prática cristã, como o dia da ressurreição de Cristo. E, por extensão, é por isso que a maioria dos cristãos até hoje guardam o domingo. Sim. Infelizmente, a coroação desse realinhamento do cálculo do tempo foi que o dia anterior ao domingo de Páscoa, sábado, o dia de Saturno, se tornou para sempre a partir daí o verdadeiro sábado bíblico. Este é o verdadeiro significado da lei dominical de Constantino, a qual lançou as bases para a suposição moderna de que sempre existia um ciclo semanal contínuo. Incrível! E essa suposição se espalhou por todo o cristianismo. Há algo como 600 denominações protestantes que adoram no sábado, o dia de Saturno. Eles, obviamente, querem honrar a Yahweh, mas eles não têm ideia de que, na verdade, eles não estão adorando no sábado bíblico. As ações de Constantino realmente favoreceram a facção pagã do império. No entanto, os bispos corruptos de Roma foram capazes de manipulá-las, as apresentando como favoráveis aos cristãos. Aquela citação que você pediu que eu lesse agora há pouco resume melhor toda essa contrafação. Na época de Constantino, a apostasia na igreja estava pronta para a ajuda de um governante civil, amistoso para suprir a força de coerção. E foi assim que o verdadeiro calendário lunisolar herdado da criação e de Moisés se perdeu, simplesmente para promover as aspirações políticas do bispo e do imperador de Roma. E Satanás venceu. Que triste realidade. Caso encerrado. Não vá embora, caros ouvintes, pois quando retornarmos, responderemos as suas perguntas enviadas para a nossa caixa de mensagens diárias. Fique ligado! Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Uma das experiências mais difíceis que alguém já passou foi perder um ente querido em face da morte. Simplesmente não há palavras para descrever o sentimento de perda, culpa, dor, arrependimento e solidão. Além disso, para agravar mais o problema, é a incerteza que muitos sentem sem saber o que acontece após a morte.
Outros se preocupam com o fato de ter um ente querido por perto e que já morreu, mas que ainda continua a observar tudo o que eles fazem. Yahuwah não nos deixou na ignorância quanto ao que acontece na morte, e a verdade é muito reconfortante. Se você está interessado em aprender o que a Bíblia ensina sobre a morte, assista ao vídeo Descansa em Paz no www.wordlastchance.com/português ou procure por esse vídeo no YouTube. Mais uma vez, o título é Descansa em Paz no www.wordlastchance.com/português. A carta de hoje da nossa caixa de mensagens diárias vem de Las Condes, Chile. Você sabia que o deserto do Atacama, no Chile, é o local mais árido da Terra? Verdade? Eu não sabia disso. Sim, é verdade. E algumas estações meteorológicas naquele país nunca receberam nenhuma informação de uma possível chuva desde que suas estações passaram a registrar tais ocorrências. Uau! Parece que esse deserto é mais seco do que o do Saara. Pois é. E Santino Ramírez escreve: Eu sou protestante, criado em um país católico, e eu ouvi falar sobre a Imaculada Conceição, mas eu realmente não entendo o que essa expressão quer dizer. Você poderia, por favor, explicar o que isso significa? Claro que sim. E vamos começar definindo a palavra imaculada. Normalmente a usamos apenas quando nos referimos a algo que está perfeitamente limpo ou sem manchas. E pode ser também definido como puro. Sim, puro. Você conhece alguém ou pode pensar em alguém cujo caráter possa ser descrito como imaculado? Bem, minha avó era uma mulher incrível, exceto por seu temperamento. Ufa. Eu nunca conheci ninguém que tivesse um temperamento assim. Ela não agia desta forma todo o tempo, mas quando ela não estava em um dia muito agradável, sai de baixo. Então ela não se enquadra como tendo um caráter imaculado. Não. Era uma grande mulher, mas ela concordaria comigo que ela não se enquadraria como uma pessoa imaculada. Eu tenho lá minhas dúvidas se alguém seria considerado como tal. Afinal, Romanos 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Yah. Você está certo, Chris. Vamos voltar para Isaías 59 e ler os versos 1 e 2. Ok. Eis que a mão de Yahuwah não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Eloá, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. E é em virtude de que todos pecamos é que carecemos da glória de Yah, e pelo fato de nossos pecados nos separarem de nosso Criador é que precisamos de um mediador que seja perfeito e que, neste caso, não possa ser nenhum outro a não ser Yahushua. Agora você poderia ler 2 Coríntios 5, verso 21? Ok, tudo bem. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, e Yahushua o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Yah. Isso não significa que somos imaculados, mas simplesmente que Yahuwah imputa a justiça do Salvador em nosso favor. Então, quando Yahuwah olha para nós, ele não vê a nossa pecaminosidade, e sim a perfeição da justiça do Salvador nos cobrindo. E você está certo novamente, Chris, ao concluir sobre o caráter de sua avó, pois nenhum ser humano pode, com suas próprias forças, ser imaculado. É somente por meio da fé em Yahushua que podemos ser considerados como imaculados, pois é o Salvador que nos concede esta virtude. Os católicos, no entanto, têm um entendimento diferente. O dogma católico oficial declara: a Santíssima Virgem Maria foi desde o primeiro instante de sua concepção, por uma singular graça e privilégio do Deus Todo-Poderoso, em vista dos méritos de Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, e ela foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Então quer dizer que os católicos acreditam que ela era imune ao pecado? Sim, exatamente. Mas isso contradiz Romanos 3:23. Eu sei, mas é nisso que eles acreditam. E é mais que isso. Os católicos acreditam em uma doutrina chamada pecado original. Essa é a crença de que todos herdaram o pecado. Não apenas herdamos tendências para pecar, mas herdamos o próprio pecado. Portanto, até um bebê recém-nascido é um pecador. Ok, entendi. Os católicos acreditam que uma vez que Maria era a mãe do Messias, Yahuwah a preservou miraculosamente de ser maculada pelo pecado original.
É isso que eles querem dizer quando se referem à concepção imaculada. Não, eu pensei que eles estavam falando sobre a concepção de Yahushua. Essa é uma suposição bastante comum, mas não é assim que eles pensam. Eles estão se referindo à concepção de Maria, especificamente a ela não imputado nenhum pecado original. O problema é que essa crença contradiz as Escrituras. Eclesiastes 7, verso 20 diz: "Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque." Essa é uma afirmação um tanto abrangente e então, obviamente, incluiria Maria também. A doutrina de uma concepção imaculada não é ensinada na Bíblia. Muito pelo contrário, pois a Bíblia ensina que todos, incluindo Maria, são pecadores e que carecem de um Salvador. Na verdade, foi ela mesma que disse isso. Verdade? Onde e quando? Deixa eu ver. Aqui em Lucas 1, verso 47. Ela diz isso depois que o anjo a disse que ela conceberia pelo Espírito Santo. E veja o que ela respondeu. "É fantástico", ela disse, abre aspas, "e o meu espírito exulta em Yahuwah, meu Salvador", fecha aspas. Agora, se Maria estivesse sem pecado, ela não precisaria de um Salvador. Você não acha? Esse é um bom ponto, Chris. Ela admitiu precisar de um Salvador tanto quanto qualquer um de nós. Então, para resumir, a ideia de uma imaculada conceição não tem nada a ver com a concepção de Yahushua. Em vez disso, refere-se à concepção da Virgem Maria, dizendo que desde o primeiro instante de sua concepção no ventre de sua mãe, ela estava livre do pecado original. Agora, ou esta ideia está correta e a Bíblia está errada, ou Maria era pecadora assim como qualquer um de nós. A única maneira de nós, incluindo Maria, ser imaculados é se achegando ao Pai com uma vida cheia de pecados e aceitar pela fé a justiça de Yahushua, para que nossos pecados sejam cobertos pela sua graça. E esse é um único caminho. Eu sei que você já leu Romanos 3, 23, mas vamos ler mais uma vez em seu contexto. Leia, por favor, os versos 21 a 26 de Romanos 3. Entendi. Está bem aqui. Diz: "Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Yah, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Yahushua pela fé em Yahushua Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Yah, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo e Yahushua, ao qual Yah propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Yahushua." Esta é a única maneira que qualquer um de nós, incluindo Maria, pode se tornar imaculado, e é tudo por meio da fé nos méritos do sangue de Yahushua. Como Paulo disse em Efésios 1, versículo 6, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. E isso é tudo que temos de tempo para hoje, mas continue enviando suas dúvidas e comentários. Nós amamos ouvir nossos ouvintes. Basta ir ao www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC para nos enviar a sua mensagem. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. James Jeffers nasceu em Newport, Rhode Island, nos Estados Unidos da América, em 5 de novembro de 1798. Seu pai era um capitão de uma embarcação que foi usada como navio pirata durante a briga americana pela independência. Esses navios eram de propriedade privada, autorizados a render o inimigo em tempos de guerra. Quando ele tinha apenas 17 anos, ele também se lançou ao mar. Não demorou muito para que James estivesse envolvido com aquelas embarcações, como também não demorou muito para que ele se juntasse a seus companheiros de tripulação em um motim. Os homens rapidamente decidiram se tornar piratas, atacando outros navios e roubando suas cargas. James tentou esconder sua identidade se autodenominando Charles Gibbs. Com o apelido de Gibbs, o pirata, ele era muito temido. Ele se tornou famoso pelo modo violento e brutal com que tratava os prisioneiros.
No final de novembro de 1830, James e outros 3 piratas foram capturados e aprisionados, os quais deveriam aguardar julgamento em Nova York. Pouco antes de sua execução, em 25 de abril de 1831, James confessou ter estado envolvido na morte de cerca de 400 pessoas. Ele disse que depois de seu primeiro assassinato e depois de saquear seu primeiro navio, sua consciência o torturou e ele sentiu-se bastante culpado. Mas, depois de mais alguns anos e depois de vários outros assassinatos, ele poderia roubar um navio, matar toda a sua tripulação, ir para a cama, dormir profundamente a noite toda. E foi assim que sua consciência se tornou insensível. Enquanto seus crimes cresciam, seu remorso e culpa diminuíam. Uma consciência endurecida acabará por levar alguém a cometer o pecado imperdoável, porque ele faz com que o coração se endureça, aniquilando até mesmo o desejo de se arrepender. Se você pecou a ponto de seu coração se sentir duro e você não sente mais o desejo de se arrepender, não é tarde demais. Yahua sabe o que o pecado faz ao coração, e ele já proveu uma saída para uma situação como essa. Em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, o Pai promete: "E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças e as observeis." Se você tem pecado e se recusou a responder aos reclames do Espírito Santo, e se você sente que seu coração se tornou endurecido como uma pedra, não desista. Yahua prometeu remover esse seu coração, pois ele é o Criador e ele pode operar este milagre. Ele te dará um novo coração que é sensível a escutar ao seu chamado, e tudo o que você precisa fazer é pedi-lo por isso. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. As ilusões e enganos do diabo são tão envolventes que depois de algum tempo, tudo o que acontece ao teu redor já não te surpreende mais. Ainda mais quando percebemos que várias partes da história foram esquecidas ou deixadas de lado. E isso é lamentável. Isso é muito grave, pois todos esses fatores mudam completamente a nossa compreensão da história e o que supomos ser o sábado, como também quando Yahushua ressuscitou. No entanto, o problema é que esta não é, na verdade, uma história ignorada. E os estudiosos, os historiadores, como também aqueles judeus que se interessam por este assunto, sabem disso e admitem essa contrafação. E a maioria das pessoas e muitos dos cristãos que sentam nos bancos das igrejas, tanto aos domingos como no sábado pela manhã, e que sinceramente acham que estão honrando a Yah, não têm a mínima ideia do que estão fazendo. E isso é muito triste. E todos deveriam saber disso. Sim, com certeza. E nós já dissemos isso antes e eu vou repetir novamente. O conflito final passa pela adoração. Especificamente quando você adora e usa conscientemente um calendário para calcular seu dia de adoração, revelando automaticamente quem tem sua lealdade. Isto não é legalismo, mas sim lealdade. Se você estiver vivendo um relacionamento amoroso, você não irá fazer tudo o que for possível para fazer com que a outra pessoa se sinta amada, valorizada e apreciada? Bem, isso não irá muito longe se você deliberadamente for contra suas mais acariciadas preferências. Mesmo se você ama a outra pessoa, você não pode fazer exatamente o oposto e dizer: "Não vejo nenhum problema em tratá-la assim, pois ela sabe que eu a amo." O mesmo vale com a relação ao pai e ao filho. Não estamos honrando a Yahua quando o adoramos no sábado sabendo que este não é o sábado estipulado pelo calendário do Criador. E também não honramos a Yahushua quando o adoramos no domingo porque, número 1, não é o dia em que ele ressuscitou, mas sim um dia que honra ao deus pagão Sol. E o número 2 é um dia que foi promovido por um imperador politicamente corrompido, como também um clero corrupto e faminto por poder que não tem nenhum temor divino. Agora, obviamente, há muitas pessoas bastante sinceras e que estão vivendo de acordo com a luz que possuem. E Yahweh aceita seu amor e devoção, pois ele pode ler o que vai no coração de cada um de nós.
Mas nestes últimos dias o conhecimento tem crescido consideravelmente, e não apenas em uma correta interpretação das profecias, mas na própria verdade em si. Esta é uma realidade imprescindível, queridos ouvintes. Apocalipse 20 descreve a recompensa que será dada aos justos, e o verso 4 diz, abre aspas, então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Yahushua e da palavra de Yah, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Note que os vencedores são aqueles que se recusaram a adorar a besta ou a sua imagem. E isto não será uma tatuagem, ou um chip RFID, ou até uma carteira de identidade nacional. O que realmente estará em questão será o que envolve diretamente a adoração. Mas você pode realmente honrar a Yahweh se você o adorar em um dia calculado pelo calendário papal gregoriano, que em si é uma adaptação do calendário juliano pagão. A difusão de Constantino do calendário juliano para propósitos de adoração foi especificamente projetado para criar separação entre cristãos e judeus, como também uma evidente total rebelião. Apocalipse 9 é uma profecia que é também uma advertência que revela um dos mais altos graus de decepção. Em um futuro não muito distante, os demônios assumirão a forma de extraterrestres e lançarão um ataque ao nosso planeta Terra. E você pode ler sobre isso em Apocalipse 9. Este capítulo contém uma descrição muito detalhada de como será esta invasão. E naquele tempo, o Papa será convidado a representar a Terra nas negociações com os chamados extraterrestres. E ele conseguirá negociar com sucesso um tratado de paz. Mas isto terá um preço, a conformidade com uma segurança temporal. A Terra vai estar em tal estado de devastação que as pessoas ficarão aterrorizadas com a desobediência humana, e será muito fácil para o Papa insistir no fato de que um dia único de culto far-se-á necessário para a solução de todos os problemas. Afinal de contas, ele tem consigo a ameaça de uma invasão alienígena, pensada para mexer e impressionar a mente de todos, caso esses se recusem a aceitar o domingo como dia de adoração. Uma coisa que eu quero alertar aqui, Will, é que essa mudança de culto do sábado para o domingo é algo que os católicos admitem abertamente. Na verdade, eles afirmam sem nenhuma cerimônia que este é um sinal de autoridade. A edição do mês de agosto do ano de 1900 do veículo de comunicação denominado Imprensa Católica de Sydney, Austrália, diz, abre aspas, o domingo é uma instituição católica e sua pretensão à observância só pode ser defendida em princípios católicos. Do começo ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que garante a mudança do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro, fecha aspas. Então, não se deixe enganar, queridos ouvintes. O domingo não é o dia em que Cristo ressuscitou. E desta forma, você não estará honrando se você guardar esse dia. Além disso, uma vez que você esteja ciente das questões reais que estão em jogo, você não poderá alegar que não sabia de nada. Você, a partir de agora, é responsável pela verdade em que você detém. O que mais me fascina em tudo isso é que, assim como foi prometido a Daniel, o conhecimento está seguindo em uma forma crescente. E este centra-se na importância que a adoração desempenha, já que é sobre isso que o conflito final firma suas bases. E Isaías 58 contém até mesmo uma profecia sobre essa restauração da verdade. Você poderia achar muito que rapidamente, Chris, este texto e ler os versos 12 a 14? Sim, aqui. Os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Uma violação foi feita na lei de Iá quando a Igreja Católica declarou que esta lei divina havia sido pregada na cruz e que todos deveriam adorar ao Criador em um dia pagão que era destinado a cultuar ao Deus Sol. Mas nós hoje temos a oportunidade de restaurar o verdadeiro sábado e de recolocá-lo em seu devido lugar. Tudo bem, e o que o próximo verso diz? Se desviares do sábado o teu pé... Você percebeu? Tudo está relacionado ao sábado.
se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar de seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia de Yahweh, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás em Yahweh, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Yah o disse. Este é o trabalho que o povo de Yah é chamado a fazer hoje, restaurar o sábado. Honre-o o adorando em seu dia santo, calculado por seu calendário lunisolar. E quando fizermos isso, seremos honrados com a herança de Jacó, nosso pai. Junte-se a nós novamente amanhã, e até lá, e lembre-se, Yahweh te ama, e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.